Amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Pai seja conosco hoje e pela eternidade. Amém? Nós estamos realizando estas pregações, estes sermões, através de vídeos. E nesta ocasião eu gostaria de compartilhar com a amada Igreja Batista Central em Campo Limpo Paulista, um tema que tem como título Se Deus Quiser. Se Deus Quiser. O texto que eu gostaria que nós possamos alimentar a nossa alma está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículos de número 13 ao 17. E diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amados irmãos, antes de iniciar este vídeo, eu coloquei em oração diante do Senhor que esta mensagem fosse ministrada pelo Espírito Santo de Deus. E de fato, o apóstolo Tiago, na sua carta, ele está falando justamente pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. E no capítulo 4, Tiago, ele fala sobre nossa guerra contra as paixões. Ele fala sobre a nossa luta contra a carne, contra os desejos pecaminosos da nossa carne. Ele fala sobre nós não julgarmos os nossos irmãos, nós não falarmos mal dos nossos irmãos, das outras pessoas. E para terminar o seu capítulo 4, ele fala sobre submeter os nossos planos diante de Deus. Por que deste tema? Meus queridos e amados irmãos, eu tenho certeza que ninguém imaginava que tudo isto ia acontecer em 2020. No final do ano, as pessoas falavam: 2019 vai embora. Vai embora porque este ano foi muito difícil. Que venha 2020. Porque muitos tinham a esperança de dias melhores. E não que isso não esteja acontecendo. Estamos passando por algumas lutas. Estamos passando por tribulação. Sim. Mas nós reconhecemos que o Senhor continua ainda no controle de todas as coisas. Amados irmãos, ninguém ia imaginar que nos primeiros meses de 2020 tantas coisas iam acontecer. Quantos de vocês imaginaram que teriam que ficar em quarentena? Quantos de vocês imaginaram as igrejas fechadas? É muito difícil imaginar uma situação dessas, principalmente num país como o nosso, um país livre, onde nós temos
liberdade de expressão, onde nós possuímos liberdade religiosa. Até se comentava disso, mas ninguém imaginava que, por uma questão como esta, isso viesse a acontecer tão rápido. Assim como ninguém imaginava todos estes acontecimentos negativos sobre as nossas vidas, muitas pessoas perdendo os seus negócios, as suas lojas, diminuindo, o seu patrimônio, muitas pessoas perdendo sua saúde e, infelizmente, muitas perdendo a vida. É por um vírus, por algo que até uns dias atrás não se sabia como combater. Graças a Deus, hoje já tem se encontrado algumas maneiras de tratar este vírus. Não a cura, mas de como combatê-lo com aqueles que adquirem o vírus. Mas, meus amados, uma coisa é certa, um fato é verídico, que ninguém imaginava que tudo isto iria acontecer. Para nosso aprendizado, para nós poder subtrair a maior riqueza do nosso texto base, como já é de costume, eu separei alguns tópicos para isso. O primeiro deles tem como subtítulo: é de Deus planejarmos o nosso futuro. E de fato, tenho certeza que muitos planejaram o seu ano de 2020. Talvez alguns tinham férias programadas para esta época. Talvez muitos pagaram uma viagem em baixa temporada desde faz um ano atrás e não conseguiram fazer. Olha o que diz o versículo 13: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Quantos que fizeram investimentos confiados em uma tranquilidade financeira estão com esses investimentos parados e com o temor de perdê-los? O Senhor Jesus, falando sobre sermos discípulos que devem se planejar, lá em Lucas 14, discípulos que devem amar mais a Deus do que sua própria família, como cristão, e se planejar como cristão para exercer o seu ministério. Ele faz uma comparação e diz em Lucas 14, 28, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. É necessário, sim, nós fazermos um planejamento. A Bíblia não é contrária. Mas Tiago está dizendo, olha, prestem atenção às minhas palavras, vocês que fazem planos por si próprio. Vamos ao segundo item. Tem como subtítulo: impossível saber o futuro pessoal. A advertência de Tiago não é para não fazermos planejamento. Olha o que diz o versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. E ele pergunta: que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus amados, a nossa vida é tão curta. A nossa vida é cheia de tantas incertezas que nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Nós precisamos viver esse dia de cada vez intensamente.
mas esse intensamente é honrando a Deus. É intensamente, mas no temor ao Senhor. Tiago faz essa advertência e ele diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá no dia de amanhã. Aqueles que adivinham o futuro, aqueles que se dizem sábios, que usam diferentes métodos e que alguns até cobram fortunas para adivinhar o futuro, aqueles estão simplesmente sendo usados pelas trevas. A própria Bíblia diz: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Terceiro, aprender a depender. O versículo 15 diz assim: ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus queridos irmãos, Tiago só está dizendo: aprendam a entregar sua dependência a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Talvez você tenha planejado o que vai fazer amanhã, segunda-feira. Mas você tem total certeza que você vai fazer isso? Talvez os seus planos você consiga realizar. Mas só Deus sabe se realmente você conseguirá ou não. Você não consegue ter a sua certeza absoluta do dia de amanhã. Por isso Tiago diz: vocês deveriam dizer, em vez de planejar e faremos e organizaremos, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã eu farei isto, farei aquilo. O ano que vem eu farei isto. No final do ano eu farei aquilo. Se Deus quiser. Tiago está dizendo, viu? Aprenda a depender do Senhor. Entregue os seus planos a Ele. Entregue os seus planos. Quarto, vangloria. Versículo 16 e 17 diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu, para um maior entendimento, quis procurar a definição da palavra vangloria no maior dicionário do mundo hoje, né? A Wikipédia. E diz assim: convencimento não fundamentado na realidade, mas nos próprios méritos, qualidades ou talentos, vaidade, jactância. Meus amados irmãos, Tiago está dizendo a estes que eles se vanagloriavam de fazerem planos sem colocá-los diante do Senhor. E ele diz: toda vanglória é maligna, não é de Deus. E ele diz: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus queridos e amados irmãos, quando nós fazemos planos e não os colocamos diante do Senhor, quando nós fazemos planos confiantes
na nossa capacidade, quando nós fazemos planos confiantes nos nossos próprios méritos, nas nossas qualidades, nos nossos talentos, e não os colocamos diante do Senhor, Tiago está dizendo: vocês estão pecando. Que toda vez que nós programemos a nossa agenda, que toda vez que nós façamos planos, nós possamos dizer: se Deus quiser, se Deus permitir. Eu quero agora falar a você, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Batista Central. Quero falar ao teu coração, porque se Deus quiser, se Ele permitir, logo, logo nós estaremos congregando. Logo, logo nós estaremos juntos, adorando o Senhor, nos alimentando através da palavra, juntos como a família de Cristo, como corpo do Senhor, adorando, louvando a Deus no nosso templo, na nossa igreja, junto com todas as famílias da igreja, convidando os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos familiares a participar junto conosco. Nós precisamos colocar todos os planos diante do Senhor. Nós precisamos ser cristãos que oram, que clamam, que obedecem a sua palavra. Nós estamos vivenciando nestes dias, nestes 2 últimos dias, acontecimentos políticos que têm abalado a nossa nação, acontecimentos políticos inesperados que talvez desconcertaram a muitos e alegraram a outros tantos, mas que, na verdade, só demonstra que nós não devemos confiar, mas somente em nosso Deus, somente no nosso Senhor. Porque quem esperava, quem imaginava que isso ia acontecer nestes dias? Foram coisas inesperadas. Mas nós temos o dever como cristãos de orar pelos nossos governantes, pelo nosso governo. Nós temos o dever de orar tanto pelos de esquerda, pelos de direita, pelos do partido X, pelos do partido Y. Nós temos o dever de orar por todos e clamar ao Senhor pela nossa nação. Nós temos o dever, e nessa oração nós precisamos dizer: se Deus quiser, se o Senhor permitir, nós teremos um dia uns governantes que realmente se importem pela nação, pelas pessoas. A tristeza de muitos é que num tempo de pandemia, quando o mais importante seria a saúde dos brasileiros, a vida dos brasileiros, a gente vê uma desunião, só governantes olhando para os seus próprios planos, pensando em suas famílias, pensando na sua individualidade. Que nós possamos orar por todos e cada um deles, e que nós possamos falar: se Deus quiser, nós teremos sim um dia uns governantes que realmente se importem pela minha família, pela família dos meus irmãos, pela nossa nação. Eu gostaria de concluir nesta oportunidade dizendo que, quem sabe agora, depois de todos estes acontecimentos, nós possamos aprender a falar: se Deus quiser, se Deus permitir. Mas que ao falarmos esta expressão, nós possamos ter a total convicção de que eu estou entregando os meus planos
ao Senhor, mas na dependência da sua vontade absoluta e da sua vontade permissiva. Porque se eu faço planos e falo, se Deus quiser, e não acontecer, eu não posso reclamar. Porque se o Senhor não quis, louvado e engrandecido seja seu nome. Que assim nós possamos confiar e o dia de amanhã seja Ele quem comande. Os nossos planos, os nossos desejos, os nossos anseios, seja Ele quem realize segundo sua vontade. E que nós possamos aceitar tudo que está acontecendo, tudo que está passando. Tem pessoas desesperadas pelo que está acontecendo no governo. Calma! As coisas não fugiram do controle do Senhor. Ele ainda está ouvindo as nossas orações. Tem pessoas desesperadas pensando na economia. Meus amados irmãos, eu não estava no Brasil, não vivenciei a época em que me falam da história que o governo tirou tudo que estava nas contas dos brasileiros, nos bancos, e muitos ficaram tão desesperados que se suicidaram. Meus amados irmãos, isso acontece quando nós não entregamos os nossos planos ao Senhor, convictos de que se Ele não quiser, que se Ele não permitir, louvado e engrandecido seja o seu nome. É o melhor que poderia nos acontecer. Que nós possamos entregar o dia de amanhã ao Senhor, mas que nós possamos fazer isso colocando no nosso coração Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor morreu por você. O Senhor te chama a fazer a sua obra. E Ele age em todas as coisas para teu bem. Ame o Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, e todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Confia, entrega o dia de amanhã ao Senhor, que nós possamos orar: Senhor, permita ao Pai que esse vírus seja controlado. Permita, Senhor, que o mundo se recupere rapidamente, não somente na saúde, mas também na área financeira. Permita, Senhor, que as igrejas sejam reabertas logo e que nós possamos, com tranquilidade, por estar todos vacinados, protegidos, ir a te louvar e a te engrandecer e a te adorar. Mas, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, que nós possamos confiar que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amamos. Eu gostaria de orar com você, orar por você. Se esta mensagem tem tocado o teu coração, saiba que é o Espírito Santo que está falando, saiba que é o Senhor, com o seu poder, alimentando a tua alma com esta porção da sua palavra. Confie, entregue seu dia, planeje, faça seus planos para o final deste ano, para o ano que vem. Mas entregue no altar do Senhor todos os seus planos. Vamos orar. Pai da glória, Senhor, te agradecemos, Senhor,
por esta porção da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos planejar o nosso futuro, Senhor. Mas, Senhor, que nós tenhamos a confiança e a tranquilidade de entregar os nossos planos diante de Ti. Que nós possamos, Senhor, clamar a Ti pelos nossos desejos, pelos nossos anseios, Senhor. Nós desejamos, ó Pai, logo podermos estar reunidos juntos como a família do Senhor para Te adorar e Te engrandecer. Mas isso, se o Senhor permitir. Isso embaixo da Tua permissão, ó Pai, para que Teu nome seja glorificado e engrandecido, Senhor. Senhor, que este irmão, esta irmã que está assistindo, que está orando junto, que ele possa guardar esta mensagem no seu coração e que o Senhor possa alimentá-la, Senhor. Ouve, Senhor, os seus planos, ouve, Senhor, os seus desejos, os seus anseios, ouve, Senhor, o seu clamor, a sua oração, ó Pai. Mas que seja o Senhor quem permita a realização de todas as coisas. Te adoramos, Senhor, te glorificamos e oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, e amém, e amém. Amada Igreja Batista Central em Campo Limpo Paulista, que o Senhor continue abençoando suas vidas, as suas famílias, os seus planos, e que nós possamos entregar todos eles diante do altar do Senhor, e que nós possamos aceitar, se Ele quiser, se Ele permitir. Um grande abraço a todos, recebam o meu abraço virtual. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco hoje e pela eternidade em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, e amém, e amém.